Olá, meus queridos. Vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Prepara o material, pega livro, pega marca-texto, caderno, que nós vamos agora dar início ao nosso capítulo 10, tá certo? Essa é a nossa aulinha de número 12. Como tema do nosso capítulo 10, nós temos a representação fracionária dos números racionais. Os números racionais, vocês estão estudando a representação na forma de fração e a representação na forma de números decimais, tá certo? Neste capítulo, nós vamos intensificar a representação na forma de fração. Abram um livro na página 136, aqui é a imagem de abertura do capítulo de vocês. E aqui nós vamos começar assim, ó. No dia combinado, Paola e Carlos juntos dividiram igualmente 3 folhas de papel de mesmo tamanho. Cada um fez sua pipa com a parte que recebeu, ou seja, eles tinham 3 folhas de papel e eles precisavam dividir esses papéis entre os dois para a construção da pipa deles. Na turma de Paola, as crianças resolveram fazer um concurso de pipas. Elas compraram todo o material necessário para confeccioná-las. Olha só, papel de seda, vareta, linha e etc. Aí aqui o trocando de ideias diz assim: sabendo-se que Paola e Carlos dividiram igualmente as 3 folhas do mesmo tamanho, sem deixar sobrar papel, qual estratégia você pode usar para representar a parte de folha que Paola usou? E aí, qual foi a parte? Como é que vocês iriam representar a parte de folhas que Paola usou? Vamos por início. Eles têm 3 folhas de papéis e precisam dividir entre os dois. Tem 2 estratégias, né, que a gente poderia usar. Ou pegar uma folha da Paola, outra folha para o Carlos, e essa terceira folha dividir ao meio, dar metade para um e a metade para outro. Ou se forem 3 folhas de papel diferentes, a gente pode pegar as 3 folhas, dividir ao meio e dar uma metade de cada folha para cada aluno, né? Para cada criança, no caso. 3 metades para Paola ou uma folha e uma metade. Não é verdade? Dar uma folha inteira mais a metade ou dividir em 3 partes. Do mesmo jeito, nós podemos usar essa estratégia para dar as folhas ao Carlos, lembrando que eles dois têm que receber a mesma quantidade. E lembrando também que quando nós estamos trabalhando frações, a divisão tem que ser em partes iguais, tá certo? E agora, o que é que vocês irão fazer? Vocês vão dar a pausa nesse vídeo, vão responder as páginas 138 até a 142. Vamos treinar um pouquinho essas divisões entre crianças, tá certo? Pausa o vídeo, depois volta para corrigirmos. Vamos agora fazer a correção lá da página 138. Diz assim, ó. Rui e Tadeu dividiram igualmente uma folha de papel para fazer uma pipa. Observe, olha só aqui a folha de papel que foi dividida para Rui e para Tadeu. Só que Tadeu disse assim, ó, que cada um deles recebeu metade da folha. Ele disse que Rui recebeu a metade da folha e Tadeu também recebeu metade da folha. A letra A pergunta o que significa metade. E aí, o que quer dizer essa palavra metade? Metade nada mais é do que uma das partes da folha, no caso aqui, que foi dividida igualmente. Se você pegar uma folha e dividir ela do mesmo tamanho, isso significa que você dividiu a folha ao meio, ou seja, achou a metade da folha. Tem que ser dividida em partes iguais. Para encontrar a metade de algo, o que devemos fazer? Acabei de responder, né? Devemos dividir o inteiro em 2 partes iguais, que nesse caso aqui o inteiro é a folha de papel. A letra C, como representamos uma metade em matemática? Como é representada a metade na matemática? Existem 2 formas, né, de nós representarmos metade, tanto na forma de fração, na forma fracionária, como na forma de número decimal, que foi o que eu trouxe aqui para vocês, olha. 1/2, que representa metade na forma fracionária, ou 5/10, 0,5, que também representa metade, né? Que é a metade de um inteiro. Então, vocês colocam as 2 formas. Continuando, divida cada quadrado a seguir
pela metade e de maneiras diferentes. Use a régua. Então, nós temos aqui, ó, 4 quadrados. Ele quer que você divida cada quadradinho desse ao meio, mas usando maneiras diferentes. Tá certo? Eu trouxe algumas sugestões aqui para você. Ó. Eu dividi assim, usando uma reta horizontal, dividi ao meio. Aqui também, ó, metade. Aí esse outro eu usei a diagonal. E aqui também usei a diagonal para o outro lado. Então, tem que ser 4 maneiras diferentes. No caso, vocês podem fazer da forma que quiser, mas lembrando que tem que dividir em partes iguais, senão não vai representar metade, ok? Observe as divisões feitas nas folhas de papel a seguir e completa as informações da tabela, lá na página 139, ok? Aí aqui nós temos a tabela, folha de papel. Aí aqui você vai escrever em quantas partes foi dividida e a representação matemática da parte colorida, viu? Então, aí aqui, ó, nós temos o exemplo. Essa folha aqui, ela foi dividida em 2 partes iguais, então aqui foi dividida em 2 partes iguais, fração, divisão em partes iguais. E a representação matemática, olha, na forma de divisão, olha, uma folha que foi dividida em 2 partes. Então, 1 dividido por 2, ou pode fazer na forma fracionária, que é 1/2, que representa a mesma coisa. Ó, uma folha dividida, o traço da fração representa uma divisão. Sempre quando a gente vai representar uma fração, a gente não representa em quantas partes foi dividido, então, ó, dividido em 2 partes. O denominador representa em quantas partes eu dividi. E o numerador representa a parte que foi considerada. Aqui, no caso, foi considerada uma parte das 2 em que foi dividida. Então, uma parte de 2. Tracinho da fração, divisão, certo? Esse outro aqui, ó. A folha de papel foi dividida em 3 partes iguais. Como é que a gente representa matematicamente? 1 dividido em 3 partes ou uma parte das 3. Forma divisão, forma fracionária, ok? Essa outra folha de papel foi dividida em 4 partes iguais, então, 1 dividido por 4 ou uma parte das 4 que foi dividida, 1/4. Esse outro foi dividido em 5 partes iguais, como a gente só está considerando uma parte, porque só uma parte está colorida, olha aqui o que ele diz, a parte colorida. Então, a gente representa como 1 dividido em 5 partes ou 1/5, certo? E esse último aqui foi dividido em 6 partes iguais, do mesmo jeito nós estamos considerando uma dividido em 6 partes ou uma de 6, né? 1/6. Organize suas ideias, organizar as ideias agora. Números como 1/2 são muito frequentes em receitas, porque 1/2 representa metade, meia xícara de açúcar e assim por diante, né? Sempre tem muito esse 1/2 nas receitas. Eles não são números naturais. Os números naturais são aqueles utilizados para contar. 0, 1, 2, 3, eles representam quantidade, são números inteiros. Esses são os números naturais, certo? Eles são números racionais. E nesse caso, esse número a gente lê, né, como 1/2 e é uma representação fracionária, ou seja, em forma de fração. Lembra? Os números racionais também podem ser números decimais, como foi o caso daqueles 5 décimos, o 0,5, que representa metade, né? Então, aqui, olha, a fração, ela representa o quê? O numerador, que é o número que fica em cima do traço da fração, que ele representa quantas partes eu estou considerando, no caso aqui, quantas partes foi pintada, e o denominador, que é o número que fica abaixo do traço da fração, e ele representa em quantas partes eu dividi o inteiro. Lembra? Ó, o traço da fração é uma divisão, então, dividir em 2 partes, no caso desse exemplo, certo? Então, numerador, a quantidade de partes que eu estou considerando, e o denominador, em quantas partes eu dividi o inteiro. Continuando lá na página 140, as partes coloridas representam as partes das folhas que foram usadas para fazer as pipas. Escreva as frações que representam essas partes. Olha só, a parte colorida representa as folhas que foram usadas para fazer a pipa. Aí aqui na tabela ele tem folhas de papel, aí essa outra coluna,
Quantidade de partes iguais em que foi dividida, ou seja, o denominador. Dividido, abaixo fica o denominador, certo? Então, eu vou contar quantas partes foi dividida cada folha e escrever aqui. Isso vai ser o denominador da minha fração. Quantidade de partes que foram usadas, ou seja, a parte colorida, porque ele diz que a parte colorida representa a quantidade de folhas que foi usada para fazer as pipas, ok? Então, o numerador da minha fração vai ser essa parte pintada. E aqui a gente vai escrever a fração, certo? Então, nesse primeiro, essa folha foi dividida em duas partes. O meu numerador só tem uma parte pintada, então o numerador vai ser 1. Como é que eu vou fazer a minha representação fracionária? Se eu tenho uma parte pintada de duas que foi dividida, então 1/2. Ó, dividido em duas partes, certo? Essa outra folha de papel foi dividida em 4 partes e eu peguei o quê? 3 partes dessa. Então, qual vai ser a minha fração? Peguei 3 partes de 4 que foi dividida. Essa terceira folha aqui, ó, dividida em 3 partes iguais e eu peguei 2 delas. Então, 2 partes coloridas, qual vai ser a minha fração? 2 partes de 3 que foi dividida. Então, 2/3. Esse outro exemplo aqui, eu dividi em 6 partes iguais e eu peguei o quê? 5 pedacinhos, né? Então, a minha fração, 5 partes de 6, que foi o total dividido. E o último foi dividido em 5 partes iguais e eu estou considerando apenas 2. Então, a minha fração vai ser 2/5, né? 2 partes de um total de 5 que foi dividido. Página 140, nós temos aqui a leitura das frações. Isa está escrevendo por extenso como se faz a leitura de alguns números na forma fracionária. Ela completou a primeira das tabelas a seguir. Confira o que ela escreveu e preencha a segunda tabela. Aqui nós temos, olha, a representação fracionária, ela escreveu o que nós lemos aqui como 1/3, essa outra 2/3 e essa outra 3/4, né? Aí aqui vocês vão colocar também por extenso, certo? A leitura aqui no caso dessa primeira fração aqui vai ser 1/4, essa 2/4 e essa última aqui 3/5, certo? Agora nós vamos lá para o seguir em frente. As outras atividades nós faremos a correção pelo MIT. Volte às páginas de abertura deste capítulo e relembre como Paola e Carlos fizeram suas pipas. Os colegas Ana e Davi também utilizaram 3 folhas, como as de Paola e Carlos. Eles fizeram a seguinte divisão. Lembra que Paola e Carlos, lá na abertura do capítulo, tinham 3 folhas para dividir entre os dois, que eles queriam fazer pipa? Do mesmo jeito foi Ana e Davi. Olha como foi dividido. Ana ficou com essa folha inteira, Davi também com uma folha inteira, e a terceira folha ele dividiu ao meio para os dois. Aí Ana disse o seguinte ao Davi: cada um de nós recebeu 1,5 folhas. Ó, uma folha mais a metade para Ana, uma folha mais a metade para Davi. Ou seja, 1 inteiro mais 1/2, 1 inteiro mais 1/2. Davi concordou com ela, mas ficou em dúvida e perguntou: cada um de nós ganhou a mesma quantidade de papel que Paola e Carlos? E aí, Ana e Davi ganharam a mesma quantidade de papel que Paola e Carlos ganharam? O que você responderia, Davi? Nós sabemos que sim, não é? Porque também Paola e Davi tinham a mesma quantidade de folhas para dividir também para a mesma quantidade de pessoas. Então, cada um ganhou 1,5 folhas. Então, sim, eles ganharam a mesma quantidade. Agora, vocês vão dar continuidade a dividir folhas entre os colegas. E, para isso, vocês vão pausar esse vídeo, vão fazer essas páginas 143 e a 144. Depois, vamos fazer a correção, certo? Vamos lá para a nossa correção. Eu espero que vocês já tenham feito, né? Claro. A primeira questão diz o seguinte: resolva as situações indicadas a seguir, repartindo igualmente as folhas dadas. Essa questão é da página 143. Aí a letra A. Vocês vão dividir 4 folhas de papel para 3 amigos, Laura,
Pedro e Thaís. Então, temos 4 folhas de papel para dividir entre 3 amigos. Existem 2 maneiras de fazer, como a gente já viu, do mesmo jeito que foi para Paula e Carlos. Ou nós pegamos cada folha dessa e dividimos em 3 partes e cada um vai ganhar um pedaço, uma parte delas. Ou eu vou fazer o seguinte, eu vou dar essa folha para Laura, uma folha para Pedro, uma folha para Thaís. E essa última folha eu vou dividir em 3 partes. Aí vai ficar uma parte para Laura, uma parte para Pedro e essa última parte para Thaís. Então, se eu dividir em 3 partes, cada um vai ganhar uma parte dessas 3, não é verdade? Como você pode representar a parte que cada um ganhou? Cada um ganhou, não foi uma folha inteira, mas esse pedacinho. Então, cada um ganhou uma folha de papel mais um terço, que é dividir em 3 partes e peguei uma. Ou seja, um inteiro mais um terço. Só que, pessoal, vocês podem ver que esse inteiro aqui, se eu tivesse dividido todas as folhas para os 3, eu não teria dividido essa folha também em 3 partes iguais. Então, se a Laura ela ganhou uma folha inteira, isso significa que ela ganhou as 3 partes da mesma folha. Então, isso significa que ela ganhou 3 de 3, ou seja, 3 terços, que o inteiro aqui representa 3 terços. Mas, professora, por que 3 terços? Porque eu só dividi em 3 partes iguais. Se eu quero pegar a figura inteira, eu tenho que pegar as 3 partes que foi dividido. Então, esse inteiro aqui, eu posso escrever na forma de 3 terços, ou seja, as 3 partes da figura que foi dividida em 3. Certo? Se eu tivesse dividido em 10, o inteiro seria 10 décimos, porque eu ia pegar as 10 partes que foi dividida. Então, nesse exemplo aqui, o inteiro vai ser 3 terços, porque a folha só foi dividida em 3 partes, ok? Mas o pedacinho que cada um ganhou, que foi um terço, então, 3 terços, que é a folha inteira, mais um terço, que é esse pedacinho que cada um ganhou, isso me dá um total de 4 terços. Então, cada um ganhou 4 terços de folhas. Oxe, professora, 4 terços? Por que não 4 sextos? Lembram? Eu não posso somar o denominador, por quê? Denominador representa em quantas partes eu dividi o inteiro. Nesse caso aqui, eu só dividi em 3 partes, nenhuma eu dividi em 6. Todas as folhas, até aqui eu considerei o inteiro, também dividi em 3 partes. Então, o meu denominador não muda, porque eu não dividi em mais partes, tá certo? Cada folhinha dessa só foi dividida em 3 partes. Então, o meu denominador vai continuar sendo 3, ok? Essa folha inteira, que é 3 partes, mas essa partezinha, que é só uma das 3, vai me dar 4 terços. Continuando a letra B, agora eu tenho 3 folhas, apenas 3 folhas, e eu quero dividir para 4 amigos. Como aqui eu não posso pegar uma folha inteira e dar para cada um, porque um vai ficar de fora, o que é que eu vou fazer? Vou dividir todas as folhas em 4 partes. Então, essa primeira folha eu vou dar uma parte para a Luísa, essa outra parte para Pablo, essa outra para a Dora e a última para a Rosa. Do mesmo jeito eu vou fazer. Laura, Pablo, Dora, Rosa. Laura, Pablo, Dora e Rosa. Ou seja, de cada folha, cada amigo vai ganhar uma parte das 4. Como você pode representar a parte que cada um ganhou? Laura ganhou uma parte de 4, então ela ganhou 1/4 nessa, mais 1/4 dessa, mais 1/4 dessa, ok? Então, cada um ganhou o quê? 1/4, mais 1/4, mais 1/4, certo? E foi a Laura aqui, Laura ganhou aqui também e Laura também ganhou aqui. Então, ela ganhou, olha, 1/4, 1/4 e 1/4. Que somando isso aqui vai dar 3/4. Lembra? Cada folha eu só dividi em 4. Então, o meu denominador não muda, porque nenhuma folha eu dividi em mais do que 4 partes, ok? Então, cada amigo ganhou 3/4 de folha. Aí agora na letra C eu tenho 5 folhas para dividir para 4 amigos. Aí eu vou fazer o quê? Dar uma folha para cada um. Edivar. Essa aqui para Bruno. Essa aqui para Júlia. E essa aqui para Paula. E a última eu vou fazer o quê? Dividir em 4 partes iguais.
Aí vai ficar uma parte para Edivar, uma parte para o Bruno, uma parte para a Júlia e uma parte para a Paula. Então, nesse caso aqui, é uma folha inteira, mais um quarto. Ó, dividir em 4 partes, mais um quarto para cada um. Como você pode representar a parte que cada um ganhou? Cada um ganhou uma folha de papel mais um quarto, certo? A fração também pode ser representada por essa barra, ok? Ou seja, um inteiro mais um quarto, onde esse inteiro, lembra? O inteiro é pegar todas as partes. Já nesse caso aqui, o inteiro da minha fração, ó, como eu dividi em 4 partes, eu quero pegar as 4. Então, o inteiro da minha fração vai ser 4 quartos. Ó, eu dividi em 4, peguei as 4. Mas esse pedacinho aqui, que cada um ganhou, que é um quarto. Então, fazendo a soma aqui, eu tenho que cada um ganhou 5 quartos de folha. Lembra, o denominador não muda, porque eu só dividi em 4 partes. Certo? E agora, dando continuidade, nós vamos estudar fração imprópria e números mistos, lá na página 145. No livro de vocês não trouxe essa nomenclatura não, certo? Mas eu vou explicar para vocês o que são frações impróprias e o que são números mistos. Para isso, eu vou voltar lá no exemplo. Olha só. Fração imprópria nada mais é do que uma fração que representa mais do que um inteiro, que foi o caso aqui, ó. Cada coleguinha desse, cada amiguinho desse não ganhou mais do que uma folha, ó, eles ganharam uma folha mais um quarto. Então, essa fração aqui, ó, 5 quintos, representa uma fração imprópria, porque ela significa que é mais do que o inteiro. No caso aqui, eles ganharam uma folha mais um quinto. E é fácil de você visualizar uma fração quando ela é imprópria. Sempre que o numerador for maior que o denominador, isso significa que eu preciso de mais de um inteiro. Lembra que o denominador representa em quantas partes eu dividi? Então, o inteiro dessa fração, se eu só dividir em 4, o máximo que eu posso pegar é 4 nesse inteiro. Então, eu vou precisar de outra figura para pegar o que está faltando, que foi o caso aqui. Eu peguei uma figura inteira, uma folha inteira, e precisei de outra para pegar um quarto que estava faltando, que quando junta dá os 5 quartos. Sim, a fração imprópria é o que o numerador é maior que o denominador, ou seja, que representa mais do que um inteiro. E o que é número misto, professor? Número misto nada mais é o número que você utiliza misturando. Misto é de mistura, entendeu? Misto, presunto e queijo, misto quente. Então, para fazer um número misto na matemática, você vai precisar de um número natural e de uma fração, número natural, o número que você utiliza para contar, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, e uma fração que vocês já conhecem. Que, como exemplo, eu tenho aqui, ó, 1 inteiro mais 1 quarto. Isso aqui é um número misto. Eu usei um número inteiro, um número natural, mais uma fração. Então, numerador maior que o denominador, fração imprópria. Número natural mais fração, número misto. Tá certo? É a mistura de números, natural e racional, e a fração imprópria, nesse caso aqui, ó, esse número misto, eu transformei ele numa fração imprópria. Ele era número misto, quando eu transformei esse número natural numa fração que fiz a soma das duas, eu achei uma fração imprópria. Que é isso que vocês vão aprender agora na página 145. Como transformar um número misto numa fração imprópria e quando transformar uma fração imprópria em um número misto. Calma, não é complicado. Olha só, organiza as ideias. Perceba que as frações 4 terços e 5 quartos, que foram o que a gente fez lá na letra A da atividade anterior, e esse aqui, que é a letra C, que foi o que eu acabei de explicar, são maiores do que um inteiro, ou seja, é mais do que uma folha. Tanto 4 terços foi uma folha mais um terço, e os 5 quartos foi uma folha mais um quarto. Assim como essas frações, observe, por exemplo, que 6 quintos também é maior do que um inteiro, ó, numerador maior que o denominador. Vamos analisar aqui, ó, 6 quintos, no caso, é a nossa fração imprópria. Eu sei que o meu denominador representa em quantas partes eu dividi o inteiro. Então, aqui, se eu tenho o denominador 5, eu só posso pegar uma figura e dividir em 5 partes iguais. Só que eu quero pegar 6 partes dessas. Então, o que é que eu vou fazer? Pego uma figura, divido em 5 partes iguais e pego as 5.
Só que eu não quero 5, eu quero 6, então eu preciso mais de uma. Então, eu pego outro inteiro igual ao primeiro, divido na mesma quantidade, no caso, em 5 partes, e agora eu pego uma. Então, eu pego essas 5, mas esse 1/5 eu formo meus 6 quintos, certo? Que representa o quê? Uma figura inteira mais 1/5. Olha aqui a representação, 5 quintos mais 1/5 é o que é minha fração imprópria, 6 quintos. Uma figura inteira mais 1/5. E isso aqui, 6 quintos, é escrita na forma de fração imprópria. Como é que eu faço isso em número misto? Eu não já sei que é 1 inteiro, porque 5 quintos é a figura inteira. Olha aqui o inteiro. Mais esse pedacinho aqui, que é 1/5. Então, 1 inteiro mais 1/5. Que eu posso escrever tanto usando o sinal de adição, como simplesmente assim, ó, colocando 1 perto da fração. Também a gente vai ler 1 inteiro mais 1/5, certo? Então, aqui, ó, é a representação de número misto e aqui a fração imprópria, porque é mais do que 1 inteiro. Vamos treinar isso aí para fazendo os exercícios da página 145 comigo agora, tá certo? Olha só. Nos itens a seguir, represente os inteiros e a fração do inteiro em forma de desenho. Em seguida, escreva a fração correspondente. Então, aqui, ó, ele quer que a gente faça a representação dessa fração na forma de desenho e depois escreva a fração correspondente, ou seja, usando o número misto, a parte inteira e a parte fracionária. Olha só, vamos imaginar logo aqui. Essa fração aqui, ó, é 9/6, ou seja, como eu já sei, eu só posso dividir a figura em 6 partes. Mas no caso aqui, eu quero pegar 9. Então, se eu quero pegar 9 de 6, eu vou ter que ter mais do que 1 inteiro dividido em 6 partes. Aí, olha só o que foi que eu fiz. Desenhei, precisa ser círculo, professora? Não, você pode desenhar o que você quiser, mas lembrando de dividir mais ou menos do mesmo tamanho. Então, peguei o primeiro inteiro, dividi em 6 partes iguais, peguei as 6. Mas eu não quero 6, eu quero quantas? 9, né? Então, desenhei outro inteiro igual, dividido em 6 partes também, e pintei 3. Aí, agora eu tenho 6 mais 3, dá os meus 9, não é verdade? Mas só que ele quer que a gente represente em forma de fração. Então, em forma de fração vai ser o quê? Essa figura inteira aqui, que é 6/6, mas 6/6 representa 1 inteiro. E essa outra aqui, que é 3 de 6. Então, vai ser 1 inteiro mais 3/6, ou 1 inteiro mais 3/6, ou 1 inteiro mais metade, porque 3/6 também não representa, é a metade da figura pintada. Então, uma figura inteira mais 3/6, certo? Olha a letra B agora. A letra B eu só posso dividir em 4 partes. Então, eu vou desenhando inteiros até completar as 17 que eu quero. Ó, 4, dividi em 4 partes, peguei as 4. Outra figura, dividi em 4 partes, peguei mais 4. Outra figura, peguei mais 4. Outra figura, peguei mais 4. 4 mais 4, 8, 12, 16. Eu ainda não tenho, que eu quero 17. Então, divido outra e pego a última para formar o 17. Então, nessa letra B, eu tenho o quê? 4 figuras inteiras mais 1/4. Olha, só posso dividir em 4 partes iguais, mas eu quero pegar 17. Então, eu vou desenhando inteiros até completar as 17 partes que eu quero. Nesse caso, eu precisei de 5 figuras para completar as 17. Tenho 4 inteiros mais 1/4. Aí a representação, ó, 4 figuras pintadas completamente mais 1/4. Letra C, eu só posso dividir em 7, mas eu quero pegar 12. Então, vamos lá. Dividi a figura em 7 partes, peguei a 7. Precisei de outra. Dividi em 7 partes, de novo, igual. E agora 7, 8, 9, 10, 11, 12. Completei minhas 12. Então, aqui eu tenho uma figura inteira, que é 7/7. E 7/7 é a mesma coisa que 1 inteiro, porque 7 dividido por 7 dá 1. Olha, lembra? Traço da fração é divisão. E esse outro aqui eu tenho 5 partes pintadas de 7. Ó. 7 mais 5 deu meus 12. Então, essa fração aqui vai ser 1 inteiro mais 5/7. Isso aqui representa a figura inteira.
E na letra D agora, ó, só posso dividir em 5 partes. Então, vou fazer várias figuras divididas em 5 partes até dar 23. Aqui, ó. 5, 10, 15, 20, mais uma figura e pinto 3. Então, aqui nesse caso foram 4 figuras inteiras e essa outra 3 quintos. Então, 4 inteiros mais 3 quintos. Tá certo? Então, isso aí o que foi que vocês fizeram? Transformaram uma fração imprópria em um número misto. Agora, vamos fazer o contrário? Terceira questão. Escreva em cada item uma fração única que apresente a mesma quantidade nele indicada. Se achar necessário, use o seu caderno e faça desenhos. Olha só agora aqui, olha, eu tenho um número misto, uma fração mista, e eu quero transformar em uma única fração, ou seja, com um único numerador, no caso, uma fração imprópria. Como é que eu faço isso aqui? Olha só, eu tenho 3 inteiros e 2 quartos. Eu tenho 2 maneiras de resolver isso aqui, que eu vou explicar as 2 maneiras para vocês e vocês depois decidam qual é a que vocês consideraram mais fácil. Olha só, aqui me diz que eu tenho 3 inteiros mais 2 quartos. Então, primeiro, se eu tenho 3 inteiros, eu tenho que descobrir quem é o inteiro da minha fração. Nesse caso aqui, como foi dividido em 4 partes, o meu inteiro vai ser o quê? 4 quartos. Lembra que eu pego a fração toda. Só que eu não tenho só um inteiro, eu tenho 3. Então, um inteiro, 4 quartos. Mais um inteiro, 4 quartos. Mais um inteiro, 4 quartos. Pronto. Desenhei, ou escrevi, com essa letra muito bonita, os 3 inteiros. 4 quartos, mais 4 quartos, mais 4 quartos. Tenho 3 inteiros. Só que aqui eu tenho mais 2 quartos. Certo? Olha, 3 inteiros. Olha os meus 3 inteiros aqui. E os 2 quartos aqui. Aí agora eu vou somar 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 2, 14. Lembra? Denominador não muda, então isso aqui vai me dar 14 quartos, ok? O que foi que eu fiz? Transformei o número inteiro em frações e fui repetindo a quantidade de inteiros. Como aqui eu tinha 3 inteiros, eu repeti 3 vezes o inteiro na forma de fração. E como eu descobri quem é esse inteiro? Olhando em quantas partes a fração está dividida. Se for dividida em 4 partes, para ser inteiro eu tenho que pegar as 4. Então, 4 quartos, mais 4 quartos, mais 4 quartos, mais esses 2 quartos, que é o que ele me dá aqui no final. Somei todos os numeradores, que eu achei 14, e o denominador eu repeti, porque eu só dividi em 4 partes. Vou fazer essa letra B usando esse mesmo método. Nessa letra C e D, eu uso a outra forma que eu disse para vocês. Nessa letra B, eu tenho 2 inteiros e um sexto. Se é um sexto, quem vai ser o meu inteiro? 6 sextos, né? Porque eu dividi em 6 e vou pegar as 6. Só que ele disse que eu tenho 2 inteiros. Então, um inteiro aqui, mais, vou botar o outro inteiro. 6 sextos, mais, ó, já tenho os 2 inteiros, vou botar agora a fração que ele me dá. 1 sexto. Aí agora eu vou somar aqui, ó, 6 mais 6, 12, mais 1, 13. E repetir o denominador. Então, 2 inteiros e 1 sexto vai ser igual a 13 sextos, ok? 2 inteiros, descobri quem é o inteiro, repetir ele 2 vezes, porque só são 2, mais a fração. Pronto. Essa aqui é você transformar, a primeira forma é transformar o inteiro em fração e depois somar tudo. Agora, a letra C e a letra D, eu vou ensinar o outro método, como é que eu transformo o número misto em fração. A outra forma de fazer é fazer o seguinte, é você multiplicar denominador pelo número inteiro e o resultado você soma. No caso aqui, ó, 9 vezes 1, 9. 9 mais 8, 17. E quem vai ser o denominador? O mesmo. 17 nonos. Multiplica, depois soma. Sobe multiplicando, soma e repete o denominador. Olha esse outro aqui. Vou multiplicar 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 5 terços, repetir o denominador. Olha esse outro aqui, a letra A. Vou mostrar para você que serve qualquer um dos dois. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. 14 quartos.
6 vezes 2, 12, mais 1, 13. 13 sextos. Então, você vai escolher a forma que você vai querer transformar. Se você quer transformar tudo em fração e somar, ou usar dessa outra forma que eu chamo do método mais rápido, no caso, né? Que é multiplicar, depois somar. E o denominador, a gente sempre repete o denominador, certo? Multiplica, soma e repete o denominador. Certo? Essas são as duas formas que você pode fazer para transformar um número misto em uma fração. E agora vamos fazer aquela famosa pausa. Vocês vão fazer as atividades da página 146 até 148. Depois volta aqui comigo, certo? Quarta questão, vamos corrigir 146. Leia as informações a seguir e explique como você mediria as quantidades de açúcar, manteiga e chocolate. Então, aqui nós temos, olha, 2 xícaras e meia de açúcar, 3 colheres e meia de manteiga e uma barra, mais a metade de chocolate. Olha, tudo aqui número misto, tá vendo? Aí, como era que vocês iam medir? O açúcar, a manteiga e o chocolate. O que é que eu ia fazer para medir 2 xícaras e meia? Eu ia colocar 2 xícaras e depois a metade, né? Colocava 2 xícaras cheias e mais uma metade. Do mesmo jeito aqui. 3 colheres de sopa cheia de manteiga, depois metade da colher. E aqui uma barra de chocolate inteira, depois a metade de outra. Açúcar, 2 xícaras e meia, manteiga, 3 colheres e meia e o chocolate, uma barra e meia de chocolate. Certo? O preço de 1 quilograma de maçã, quinta questão, viu? Essa quinta questão também é na página 146. O preço de 1 quilograma de maçã é R$ 8,00. R$8,00. Quanto Maria pagará se comprar 3 quilos de maçã na promoção? Olha só, 1 quilo é R$8,00. Mas na promoção, se ela comprar 1,5 kg de maçã, ó, número misto, tá vendo como a gente usa muito? 1,5 kg de maçã, ela vai pagar o mesmo preço de 1 quilo. Então, o que é que a propaganda nos diz? Qual é a promoção? Que 1,5 kg de maçã custa quanto? R$8,00, né? Ó, 1 quilo não é R$8,00, a promoção, 1,5 kg vai pagar o mesmo preço de 1 quilo. Então, 1,5 kg vai pagar R$8,00. Aí ele quer saber quanto ela pagará se comprar 3 quilos. Nós sabemos que 1,5 kg mais 1,5 kg vai ser 3 quilos, não é verdade? Ó? 1 quilo mais 1 quilo, 2. Meio mais meio dá outro quilo, dá 3. Então, 1,5 kg mais 1,5 kg é igual a 3 quilos. E eu também não sei que 1,5 kg ela vai pagar R$8,00. Então, R$8,00 mais R$8,00. E vai ser R$16,00. Então, Maria pagará R$16,00, letra C, resposta correta, certo? Por quê? Porque 1,5 kg é o mesmo preço de 1 quilo nessa promoção. A sexta questão. Uma quantidade de barras de chocolate foi dividida igualmente entre alguns amigos. Cada um deles recebeu 5 quartos e não sobrou chocolate. Marque X na resposta que indica a quantidade de barras que foram divididas e quantos eram os amigos. E aí, foram 5 barras de chocolate divididas entre 4 amigos ou foram 4 barras de chocolate divididas entre 5 amigos? E aí? Olha o que o problema diz. Foi dividida igualmente entre alguns amigos. Então, ó, dividido entre alguns amigos. Então, foi dividido em 4 partes. Então, se ele diz que foi dividido entre alguns amigos, no caso aqui, são 4 amigos, porque, olha, dividido por 4. Então, a resposta correta é 5 barras de chocolate dividido entre 4 amigos. Certo? Então, foram 5 dividido em 4 partes iguais. 5 barras para dividir para 4 amigos. E não 4 barras divididas em 5 amigos. Porque, olha, ele diz que dividida igualmente entre alguns amigos, então, ó, o denominador é que me diz em quantas partes foi dividido. Então, se foi dividido, os amigos é o denominador. Tatiana faz bombons de chocolate deliciosos. Página 147. Observe uma das caixas com bombons que ela vende e responda aos itens. Olha aqui a caixa, nós temos bombons de chocolate branco e bombons de chocolate ao leite. Aí a letra A pergunta, quantos bombons há na caixa? Fácil, né? Eu só estou vendo 6. Vocês estão vendo mais?
Quantos são os bombons de chocolate branco? 3 bombons de chocolate branco. Quantos são os bombons de chocolate ao leite? 3 de chocolate ao leite. Aí a letra D. Marque X na fração que representa a quantidade total de bombons na caixa. Total, então, é a caixa inteira. Eu tenho o quê? 6 bombons, de um total de 6. Então, a fração que representa é qual? 6 sextos, porque ele quer o chocolate inteiro. Inteiro, 6 dividido por 6, ok? Para ser uma fração inteira, o numerador tem que ser igual ao denominador. Marque X na fração que representa a relação entre o total de bombons de chocolate branco e o total de bombons da caixa. Então, eu tenho quantos chocolate branco aqui? Eu tenho 3, não é? E qual é o total da caixa? O total da caixa são 6 bombons. Então, chocolate branco representa 3 do total de 6. Então, 3 sextos. E tá aqui. Marque X na fração que representa a relação entre o total ao leite e o bombom da caixa. Do mesmo jeito, o chocolate ao leite eu tenho 3 do total de 6, então 3 sextos. A letra G. Tatiana disse que 1/2 dos bombons dessa caixa é de chocolate branco. Você concorda com Tatiana? 1/2 representa o quê? Metade, né? Metade dos chocolates é de chocolate branco? Sim, né? Por quê? Porque se eu tenho um total de 6 bombons e 3 deles é de chocolate branco, 3 é metade de 6. Então, representa metade sim, né? Total de bombons da caixa é 6 e existem 3 de chocolate branco. Logo, 3 é a metade de 6. E agora, no finalzinho da página 107, nós temos aqui, 147, o Organiza as Ideias. Olha só. As frações também são usadas para indicar a relação entre quantidades, que foi o que a gente fez nessa questão aqui, 7, dos bombons. A gente fez a relação de chocolate branco, fazendo a relação entre o total de chocolates da caixa. Nesta caixa, há 9 chocolates, olha aqui. 3 dos 9, esses 3 dos 9 foram embalados com papel vermelho e 6 foram embalados com papel azul. Assim, a fração 3/9 representa a relação entre o total de ovos vermelho e o total de ovos da caixa. Eu só tenho 3 ovos vermelhos e o total 9. Então, 3/9 representa os ovos vermelhos e 6/9 representa os ovos azuis, certo? A gente tem que lembrar, sempre o denominador é o total de partes dividido, e nesse caso aqui, o total de ovos que tinha na caixa de chocolate. Então, desse total, que eram 9, 3 eram vermelhos e 6 azul. Então, 3 de 9 são vermelhos, 6 de 9 são azuis, certo? E vocês vão praticar isso aí, fazendo as atividades da página 149 até a 151, tá certo? A 148 também vocês vão fazer a representação dos ovos e depois faz da 149 até a 151. Quando for na nossa aula do MIT, nós iremos corrigir as páginas que faltaram, que eu deixei de corrigir, que foi a 141, 142 e da 148 até a 151, certo? Vocês vão fazer as atividades e logo mais no nosso encontro do MIT faremos essas correções. Então, nossa aula de hoje acaba por aqui. Até o nosso próximo encontro, certo? Tchauzinho!